Para você que gosta de automobilismo, seja bem-vindo a mais uma edição do Resenha Automotor, essa aqui divertidíssima, para falar de Nigel Mansell, aniversariante deste mês de agosto e uma das grandes figuras da história da Fórmula 1. Você curte esse conteúdo sempre com o apoio do Banco BRB, o Banco de Brasília, que abraçou o automobilismo brasileiro. Nigel Mansell, um dos pilotos mais rápidos da história da Fórmula 1, é verdade, mas também um dos maiores trapalhões que a gente já viu passar pelo grid. Regi, que prazer que vai ser relembrar essas histórias do Mansell por aqui. Nossa, eu começo a rir antes de comentar com você, porque era um negócio impressionante. Agora, a parte séria do negócio, eu sei que muita gente na Fórmula 1, gente que conhece, dá todo o valor que o Mansell mereceu, mas ele merecia mais. Um gênio de ser um piloto rápido, e não fosse essas trapalhadas, ele teria sido campeão mais vezes. Mas as trapalhadas fizeram parte do perfil dele e estão na história do automobilismo. O Piquet, que foi o grande rival da vida do Mansell, classificava ele como um idiota veloz, né? No exagero do Nelson aí, mas de fato reconhecendo a velocidade do Mansell, apesar das trapalhadas. Claro, a gente tem muita coisa para lembrar do Mansell, mas hoje, acho que para a gente fazer um programa bem divertido, eu selecionei aqui para a gente bater um papo do que você acompanhou, das maiores trapalhadas que ele fez dentro da pista, acho que, ou situações ali que chamaram muita atenção, e acho que uma delas é aquela em que ele tenta cruzar a linha de chegada, empurrando o carro dele em Dallas, num calor desgraçado. O que você lembra dessa corrida aí? Nossa, 40 graus centígrados. Que calor que fez aquele fim de semana todo, o asfalto se desfazendo, né? Horas antes da corrida, eles estavam corrigindo coisas do asfalto. E aí o Mansell, para variar, fez uma grande corrida, era uma pista, inaugurando uma pista, e então o talento aparece, né? E aí aquela coisa da gasolina acabar faltando um pouquinho, era um pouquinho subida, não era uma coisa muito plana. E ele, naquele desespero de vencer a corrida, ele empurrando o carro sozinho. Todo mundo sabia que a equipe não podia entrar, empurrar, nem os fiscais de pista, nada. Pelo regulamento, nem ele. Nem ele. Ele não sabia. Pois ele não sabia. Ele não sabia. Então, imagine, coitado, ele desmaiou mesmo, ele desmontou ali uma cena histórica. Tal. E ele não sabia, mas ainda que ele tivesse conseguido cruzar a linha empurrando o carro, não valia. Não ia valer, exatamente. Pelo regulamento, não ia valer nada. O Prost fez isso também. Força motor, né? Não é força humana. Então, não ia adiantar nada. E o Mansell desmaia ali em Dallas numa cena inicialmente preocupante, mas como dizem, né? Tudo que é ruim de passar é bom de contar. E hoje é divertido a gente ver essa imagem do esforço ali, da vontade, da competitividade. Imagina o piloto depois de uma corrida inteira. Imagine o nível de estafa que ele tem. Às vezes a gente vê os caras descerem do carro e não conseguirem nem se apoiar, sabe? Não conseguirem nem ficar de pé direito, e ele ainda desceu e quis empurrar o carro. Então, imagina o esforço que fez. E essa cena, Regi, é tão clássica que ela entrou naquele clipe de abertura da Fórmula 1 em 2020, né? Quando a Fórmula 1 fez os Sim, 70 e o mês passado fez quantos anos isso? 84, né? Agora 30 fez um anos. Número completo, 40, né? 40 anos, exatamente. É uma cena histórica da Fórmula 1 e que teve o Mansell aí como protagonista, né? Outra muito boa também, boa pra gente ver e deve ter sofrido para ele passar, foi aquela cabeçada na passarela na Áustria. Nossa. Essa você tava também, como é que foi? Cara, eu tava na cabine, eu vi que ia acontecer, você vê que vai acontecer, ele tá distraído, né? Ele tava falando assim do lado, e o pior é o seguinte, o Piquet viu também. Tava o Piquet, ele e o Theo Fábio, e os três que iam pro pódio. Isso, e o Piquet tava também, abaixou, o Theo Fábio abaixou, e o Piquet não avisou ele não.
Era um carro aberto, né? Como se fosse caminhão, um caminhãozinho. Era um caminhão. Com os pilotos ali saudando o público e tal, e o Nelson e o Theo Fábio mais abaixados, e o Mansell lá, todo o rei da situação. Uma viga de concreto. Concreto. Era uma passarela mesmo, né? Passarela. Aí ele, aquela cabeçada, aquela testada dele, caiu também. O Mansell também tem uma coisa, ele era muito teatral. É verdade. Mas muito teatral. Tem uma corrida na Áustria que ele erra e bate, o chão estava muito molhado e tal, ele erra e bate no guarda-reio, uma corrida que ele ia ganhar. Cara, ele esmurrava o volante, assim, de uma forma, né? Muito teatral. Agora, naquela... na sequência daquela, tinha as entrevistas coletivas, né, do vencedor, dos 3 primeiros colocados. E lá fui eu, representando a Globo, né, fazendo a entrevista. Até eu tenho essa foto, né? Essa foto já saiu em algum lugar, mas eu tenho ela. Eu fazendo a entrevista com ele com uma bolsinha de gelo aqui, né? E curioso, quem fazia as entrevistas coletivas ali eram as 5 TVs oficiais que pagavam aqueles direitos. Então, no Brasil era a Globo, na Inglaterra era a BBC, na França a TF1, na Alemanha a RTL, estou esquecendo no outro país. Bom, eram as oficiais. E da Inglaterra, a BBC, quem fazia o famoso Murray Walker, que é um narrador histórico, aí, considerado o melhor narrador, ou pelo menos o mais icônico da Fórmula 1, né? Morreu recentemente também. E ele foi fazer com o Mansell, e ele tinha muito mais liberdade com o Mansell do que eu, né? Então o Mansell com aquele negócio de gelo aqui, aquele saquinho branco de gelo, e o Murray foi lá tocar. Né? Deixa eu ver como é que tá isso. Deixa eu ver como é que tá isso. E o Mansell, ai! Ele bota a mão mesmo no galo ali. E o Gordon falou, sorry. É uma cena bem engraçada. O Mansell acabava ganhando muitos fãs também em função disso, né, Regi? Porque além de ser um piloto muito rápido, essas histórias extra-pista acabavam chamando a atenção e era um ídolo, né? Então a gente tinha perfis diferentes ali nos anos 80. O Prost, aquele cara mais metódico, mais fechado, o Piquet mais bonachão, o Ayrton, um cara extremamente focado, e o Mansell, esse cara rápido e que de vez em quando dava umas cabeçadas na passarela, enfim, era um cara diferente. Que tinha seus fãs. Diferente de tudo, mas tinha fãs mesmo e nossa, os ingleses adoravam ele. Mas com razão, era muito rápido, muito talentoso. E também cometia os seus erros dentro da pista, né? Eu acho que um clássico aí do Grande Prêmio de Portugal de 89, quero que você relembre com a gente, Regi, em que ele fez um combo desastre, né? Primeiro um erro no pit stop, em que ele deu ré, acabou desclassificado e depois foi bater com o Senna. Naquela época não tinha limite de velocidade no pit lane, né? Então você entrava na velocidade que tivesse mesmo, freava em cima e tal. E ele, na freada, ele passou um pouco do ponto. E em vez dele esperar os mecânicos puxarem o carro, ele deu ré. Isso é absolutamente contra o regulamento da ré dentro dos boxes. E foi desclassificado. Só que ele foi desclassificado e voltou à corrida, né? Não me lembro assim se pelas regras daquela época os caras tinham que dar bandeira preta imediatamente, ou deram e ele não obedeceu, mas ele permaneceu. A equipe não deveria ter permitido, né? A Williams não deveria ter permitido que ele voltasse para a pista. Ferrari, perdão, não deveria ter permitido. Mas ele voltou e continuou ali disputando posições. E aí também errou o Senna, porque ou a McLaren também não avisou, que era um cara que estava anulado da prova, desclassificado, não brigasse com ele, e o Senna foi disputar a posição com ele, bateram e saíram os dois da corrida. O único prejudicado mesmo foi o Senna. Mas é mais uma atrapalhada da história do Nigel Mansell. E quanto custou para o Senna, né? Porque a gente está falando de 89. Poxa, 89 é aquele custou o campeonato. Com o Prost. Custou o campeonato, sem dúvida nenhuma.
Pois é, eles foram lá para o Japão, o Senna precisando ganhar, mas tudo seria diferente se esse resultado do Senna tivesse sido conquistado lá em Portugal. O Mansell foi punido, né? Ficou uma prova fora em função dessa atrapalhada. A gente não pode usar as imagens aqui, porque, claro, os direitos são da Fórmula 1, mas se você procurar aí, você vai encontrar. Quando ele passa reto nos boxes, os mecânicos da Ferrari já se assustam, já vai cada um para um lado. E aí começa a correr atrás do carro. Quando ele engata ré, eles começam a correr ao contrário. Tipo, foge desse maluco aí. Então é uma cena maravilhosa da história da Fórmula 1, Nigel Mansell assustando os também as coisas aconteciam com ele. Teve uma outra troca, se eu não me engano, na Espanha, e aí sim era o Williams, que os caras trocam e ele anda 50 metros, cai uma roda dentro do box também. Ou seja, o raio caía várias vezes no mesmo lugar. Você está curtindo aqui com a gente o Resenha Automotor com apoio do Banco BRB, o Banco de Brasília, banco que abraçou o automobilismo brasileiro. Regi, acho que uma das cenas clássicas do Mansell também é no Grande Prêmio do Canadá de 1991, em que ele joga fora uma vitória que estava na mão dele a metros do final da corrida. Metros do final da corrida, e ele tinha 47 segundos de vantagem. 57 segundos de vantagem sobre o Piquet, que era o segundo colocado, e não estava nem na disputa mais, né? Piquet de Benetton. Foi a última vitória do Piquet. Foi a última vitória. A última vitória da carreira do Piquet. E então o Mansell, assim, tão tranquilo, que ele passou a diminuiu a velocidade e acenando para o público no Canadá. Cada curva que ele passava, acenando. E quando chegou o hairpin, que a arquibancada fica muito em cima ali do hairpin, ele desviou mesmo tanta atenção e diminuiu muito aí a velocidade. Conclusão, diminuiu tanto, que caiu tanto o giro do motor, que aí você talvez tecnicamente saiba explicar melhor. O sistema do carro entrou em colapso. Né? E o carro parou totalmente. E nessa vem o Piquet, passando por ele. E ele socando o volante. Ele socando o volante, e o Piquet fala, né, que todo mundo fala que o Piquet passou fazendo um gesto para ele. Eu estava lá e não posso confirmar isso. Mas você sabe que o Piquet é muito folclórico também, né? Também. Muita coisa que ele não fez, ele fala, para ser engraçado, ele fala que fez, né? Mas que ele disse que foi assim um dos momentos mais felizes da vida dele, né? Ganhou. Mas em cima engraçado do em cima do Mansell. Com atrapalhada no Mansell, o carro não engatava a marcha, né? Ele parou ali logo depois do hairpin. E para quem conhece Fórmula 1, acompanha, o hairpin é basicamente, né, você tem o hairpin, a reta, chicane, acabou. Bandeirada. Então foi uma entregada clássica aí do Mansell, mas também um momento especial para o Brasil, que venceu essa corrida com o Piquet e conseguiu um recorde, né? Eram 7 vitórias seguidas, se somadas às provas do ano anterior, de pilotos brasileiros. Então, assim, é um número que ainda não foi atingido. Bom número. Tomara que um dia a gente consiga repetir isso, mas com uma sequência de Senna e Piquet fantástica aí. Bom número. Olha o curioso agora, se falando em número, me veio à mente. Aí o Piquet ficaria com uma vitória a menos, ele que teve 23, passaria 22. E o Mansell, que teve 31, passaria 32, quer dizer, empatado com o Alonso. Então, mesmo hoje, né, na escala, na hierarquia ali da Fórmula 1, ele teria o mesmo número de vitórias do Alonso, que se eu não me engano, vamos lá, Hamilton 104, Schumacher 91, Verstappen em atualização. Verstappen 61, né, em atualização. Depois tem o Vettel 53, o Prost 51. E aí Alonso 32. O Senna 41. Senna 41 e o Alonso 32 seria empatado com o Mansell. Isso. E é uma vitória que acabou escapando das mãos dele. Regi, outra cena também que deu pena dos fãs do Nigel Mansell foi uma basicamente de desespero, né? Que o campeonato de 91 aconteceu tanta coisa e a McLaren foi tão superior no início do ano, né? A Williams recuperou no final, mas o Senna com a McLaren foi tão superior no início que as chances deles ali para o final eram reduzidas. E aí no Japão, a gente está naquela corrida em que o Senna
controla o Mansell, né? Tá ali na frente dele, Berger em primeiro, Senna em segundo, Mansell em terceiro, e o Mansell acaba jogando tudo fora na decisão do campeonato com uma escapada. Foi no começo da corrida. No comecinho da corrida. Sexta volta, né? Eles tinham completado 9 voltas. Não, 9 voltas. Ele, depois daquela reta, aí tem uma curva meio complicada, que depois deixou de ser brita, agora acho que está voltando. Asfalto, passou a ser asfalto e tal. Mas era brita, então você saía de lá e saía veloz, não tinha como voltar. E tinha uma turbulência muito grande dos carros da frente. Quem tentava passar, chegava muito próximo, sofria muito com essa turbulência. E o Mansell, sei lá, esqueceu disso. Né? Esqueceu disso. Logo em seguida tinha retas, tinha a curva, a famosa 130R e tal, que ele provavelmente conseguiria passar com o melhor carro que ele tinha. Mas ele esqueceu dessa turbulência, entrou colado na turbulência do Senna e perdeu totalmente o controle. Foi parar na brita e de lá ele não saiu mais. Lembro até da frase do Galvão. Mansell fora, e se ele não conseguir sair daí, Senna é campeão, tricampeão. E aí o Senna conquista de fato o título porque ficou lá preso na brita o Nigel Mansell. Era mais uma decisão de campeonato no Japão que escapava dele. Tem uma, até que você tem uma passagem muito legal, nem está no nosso roteiro, mas que é muito bacana, você lembra sempre, Regi, que é a decisão do campeonato de 87 com o Piquet, em que, no fim das contas, você acabou tendo ali uma informação exclusivíssima, né, a respeito do Mansell e da conquista do título do Piquet, em função da ausência do Mansell naquela prova. Então, foi 100 metros depois dessa curva onde ele saiu atrás do Senna. Aí era um comecinho dos S's que levava a uma reta e levava a 130R. E o Mansell tinha sofrido um acidente no meio do ano que machucou de fato a coluna dele. Então ele tinha um problema de coluna, e era sempre muito cuidado com isso. O médico era até um cara muito amigo nosso que foi trazido para a Fórmula 1 pelo Emerson, Dr. Rafael Grajales, né, um panamenho, mas que trabalhava na Alemanha, num hospital em Heidelberg, então, um craque, né? Principalmente em questão de coluna. Então o Rafael passou a ser cara grudado ali no Mansell para tomar conta dele o tempo todo, cuidar e tal, e estava lá na corrida. Aí o Mansell, no treino de sábado, ele sai da pista, você vê que é um acidente que não poderia ter consequência nenhuma, ele bateu de leve, dá uma vida, mas quando ele volta, ele pega a zebra e o carro salta. E na queda no chão, você já vê ele fazer aquela cara assim, né, de coisa de coluna. Uhum. Bom, machucou sério, uma coluna já machucada, tá, e vamos embora, vai para o hospital e vamos embora. Todo mundo, eu lembro que nós saímos para jantar, e estou voltando para o hotel, subindo a escada do hotel, aqueles hotéisinhos lá de Yokai, né? Encontro o Dr. Rafael. E o Rafael me chama de lado assim, falou assim, ó, Mansell já foi embora. Caramba! Já pegou o avião e foi embora. Bom, eu falei, mesmo, cara? Bom, subi para o quarto. Na época, a comunicação com o Brasil era bem mais complicada. Então, eu lembro que pedi uma ligação a cobrar para o Brasil. Até os japoneses fazerem aquela ligação e tal. Mas deu certo porque a gente entrava um pouquinho antes do Globo Esporte, né, que era amanhã no Brasil. Então eu dei a notícia assim, para o Brasil em primeira mão, de que o Piquet era campeão do mundo. Porque o Mansell estava fora da corrida. Era tricampeão porque o Mansell estava fora da corrida. Que sensacional. Bons momentos da Fórmula 1, com mais um título do Nelson Piquet. Infelizmente para o Nigel Mansell a ausência nessa corrida. Ô, Regi, eu acho que para a gente completar aqui o nosso programa também com uma lembrança bacana do Mansell, e que mostra o quanto ele era um piloto agressivo, né? Quanto tinha uma pilotagem realmente de um outro nível, acho que a imagem que vem à mente é aquele Grande Prêmio da Espanha, também de 91, em que ele estava tentando se manter na briga pelo campeonato, e que ele vem lado a lado com o Senna, descendo a reta de Barcelona, com os dois carros soltando faíscas, e você pensando,
Qual desses dois malucos aí vai frear por último? Cena histórica. A sorte dele é que ele estava pelo lado de dentro, né, da curva seguinte. E naquela época a reta era muito longa. Depois ela foi diminuída, desde o acidente lá de Imola, tá, ela foi diminuída. Agora voltou a ser grande também, de novo. Perdeu a chicane de entrada, né? E aí os dois descem, sei lá, 300 por hora, ou quase, né? É uma reta. Mas lado a lado, talvez fosse um dedo de distância de um pneu do outro, e você vê nitidamente, eu me lembro do que eu falei nessa transmissão, nitidamente assim, que um olhava para o olhar do outro, o outro olhava de volta, tá, para ver assim, cara, você não vai frear, né? Até onde você vai levar isso aí? Que cena histórica, cara. E claro, o Mansell levou melhor porque estava do lado de dentro, né? Levou melhor, estava do lado de dentro, e com isso também, enfim, facilitou o caminho dele para a vitória naquela corrida que adiou a decisão do título lá para o Japão. Quando ele teve a escapada, e aí as coisas terminaram daquela forma. A gente teve também outra corrida fantástica dele contra o Senna em Jerez, né? Que eles cruzaram a linha grudados 14 milésimos. 14 milésimos de segundo em Jerez de la Fronteira. Então, eu acho que assim, a partir do momento que você tem o Senna como o piloto que ele foi, você olha o que o Mansell fazia, aí você tem a dimensão de quem era o Mansell. E nessa época o Senna estava com a Lotus preta ainda, né? Também, exato. Nossa, o que o Mansell fez, nossa, sensacional. 14 milésimos, cara. E o Senna ganhou a corrida, mas... Uma das chegadas mais apertadas da história da Fórmula 1. Você está curtindo aqui com a gente o Resenha Automotor, com o apoio do Banco BRB, o Banco de Brasília, banco que abraçou o automobilismo brasileiro e que leva esse conteúdo para você aqui no canal Automotor por Reginaldo Leme. Regi, grandes histórias do Nigel Mansell, parabéns ao Mansell que completa aí 71 anos nesse dia 8 de agosto, nesse mês, e que muitos anos mais de vida para o Mansell, para que a gente continue lembrando das grandes histórias dele. Obrigado por compartilhar com a gente. Que um dia faça sol aí onde você vive, na Ilha de Man. Eu não imagino alguém que queira morar na Ilha de Man, que chove 364 dias por ano, no mínimo. E no único dia que não chove, eles fazem lá o TT da Ilha de Man, que é a prova de motos, que é fantástica também. Um dos eventos mais desafiadores do mundo. Nossa, quase um suicídio aqui. É impressionante, é impressionante. Uma das cenas mais fantásticas que tem para se ver no esporte mundial. Obrigado, Regi. Valeu. Obrigado a vocês. É isso, se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like. Se você gostou, compartilhe, principalmente inscreva-se no canal. Isso é muito importante para fazer o Automotor por Reginaldo Leme continuar crescendo e ganhando cada vez mais fãs, para que a gente tenha aqui conteúdo cada vez mais legal para você, tá bom? É isso da minha parte, um grande abraço e até a próxima. Um abraço, tchau.